quero colocar a vida da Isabela diante do Senhor, Pai. Deus, para que se cumpra, Senhor, nela, aquilo que está escrito em João 3, capítulo 3, verso 30, Senhor, que João Batista dizia quando estava no deserto, que é importante que o Senhor cresça e que nós sejamos diminuídos a cada dia, em cada momento, Pai. Deus, e que diminua, Deus, as nossas vidas, o nosso eu, o nosso egoísmo, que diminua, Senhor, os nossos pensamentos, e que o Senhor aumente dentro de nós, ao ponto de que só esteja o Senhor dentro de nós, e nós sejamos apenas alguém que se move e faz a Tua vontade. Deus, que se cumpra isso em nossas vidas, na vida da Isabela, e que o Senhor cresça, e nós estejamos sendo diminuídos a cada dia, no nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra a respeito de família. Quando nós... Deixa eu me achar aqui. Quando nós pensamos em família, é interessante. Existe um dito popular que vocês devem conhecer, que a grama do vizinho é sempre mais verde. E aí eu pergunto para vocês nessa manhã, quem nunca pensou, queria ter um marido assim, igual o da fulana? Quem nunca pensou, olha, por que minha esposa não é tão bonita quanto aquela? Ou, por que minha esposa, quando teve filho, ficou tão gorda e a do outro é tão mais magra, tão mais arrumada? Quem nunca pensou, meu filho podia ser inteligente como o da vizinha? Quando a gente pensa em família, a do outro sempre é melhor que a nossa. Porque dentro de nossas casas, a situação às vezes não é como desejamos. Mas a boa notícia hoje é, a sua casa você pode viver o padrão de Deus dentro do seu lar. Mas a má notícia, sempre que tem a boa, tem a ruim. A má notícia é, você vai continuar vivendo conflitos dentro do seu lar. Porque nem de longe nós temos o lar ou a família perfeita. Nem de longe o nosso cônjuge é o cônjuge dos nossos sonhos. E nem de longe os nossos filhos só vão dar alegria e não decepção. Para a gente entender o que eu quero falar nessa manhã, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Salmo 139. O título dessa mensagem hoje é As 3 causas de fracasso na família. As 3 causas de fracasso na família. A primeira causa de fracasso na família é... Salmo 139, já vou falar o versículo. A primeira causa de fracasso na família é não fazer o devocional diário com Deus. Abre a Bíblia de vocês então, no Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O devocional diário com Deus é o tempo que eu tiro, é o tempo que você tira para Deus todos os dias. O devocional diário com Deus é o tempo que eu entro num lugar secreto, onde ninguém está, onde não há barulho de criança, onde o seu marido não está, onde o telefone não toca. É o local que você entra, fecha a porta atrás de você e você vai se debruçar na presença de Deus. É o lugar que você entra para ouvir a voz de Deus. É o lugar que você deseja porque você se sente seguro. É o lugar onde você vai conhecer a intimidade de Deus. É o lugar que Deus vai revelar-se a você. É o lugar em que Deus vai começar a transformar o seu caráter.
Dá para fazer isso indo trabalhar? Não. Mas por quê? Porque indo trabalhar, tem o trânsito, tem o semáforo, tem as coisas que vão acontecer quando você chegar no local de trabalho. Dá para fazer isso com as crianças soltas pela casa? Não. Porque querendo ou não, eles vão falar, mãe, pai. Que momento que eu ouço a voz de Deus? É o momento em que eu estou silenciosa. É o momento em que eu já falei das minhas ansiedades. Já pedi tudo o que eu queria. Então é o momento que eu vou ouvir o meu Deus trabalhar no meu coração. É o momento em que eu vou dizer a Deus, sonda-me, Senhor. Vê o que há em mim ainda que precisa ser mudado. Sonda-me, Senhor. Faz com que a palavra, esses princípios cristãos façam parte do meu ser. É o momento em que eu chego e desejo aquela presença, porque só assim eu vou me sentir tranquilo. Eu vou ter paz. É o momento em que, quanto mais você praticar esse momento por dia, mais você vai desejar estar com Ele. Porque Deus vai se tornar real para você. Uma querida uma vez me perguntou, Isabela, mas isso é de repente? Ou é gradual? É gradual. Quanto mais eu entro na presença de Deus, mais eu tenho percepção do que Ele tem para mim. Quanto mais você cria intimidade com Ele, quanto mais você lê a palavra, mais a palavra vai transformando o seu caráter. Qual é a finalidade desse devocional diário com Deus? É fazer com que os meus princípios se alinhem com os princípios de Deus. Quem aqui já levou o carro para alinhar ou balancear? Todo mundo. Não é verdade? Dizem, que eu acredito, que tem que levar o carro para alinhar e balancear a cada 10 mil quilômetros. Eu levo, porque me disseram que tem que levar. Como toda mulher, ou como mulher que sou, às vezes eu nem percebo o que está precisando. Mas o Henrique entra no meu carro e ele diz assim, Isabela, seu carro está trepidando a direção. Você não percebeu que seu carro está jogando para a direita? Não percebi nada. Então eu levo meu carro para alinhar e para balancear. Só que quando o meu carro chega, eu entro nele, eu falo, uau! Ele estava trepidando a direção, mas eu não tinha percebido. Ele estava virando para a direita, mas eu não tinha percebido. Olha que gostoso está dirigir esse carro agora. E é assim o nosso devocional diário com Deus. Às vezes eu acho que eu estou bem. Eu entro na presença de Deus, eu começo a ler a palavra de Deus e de repente aqueles princípios começam a fazer parte da minha vida e a minha vida começa a ser alinhada com os propósitos do Senhor. E eu vou me parecendo com Cristo. Eu vou adquirindo o caráter cristão. Esse é o propósito do devocional diário com Deus. É adquirir o caráter cristão e passar para frente aquilo que eu aprendi. Como faz isso? Você pode chegar no seu lugar secreto, no seu lugar de oração, e você vai, de repente, pode colocar um louvor. Ou você pode começar assim, Senhor, quem é o Senhor para você? Você pode começar assim, Deus, o Senhor é lindo, o Senhor para mim é o Criador, o Senhor é o Criador do universo, o Senhor é majestoso. Diga para Deus o que Ele é. Você vai perceber que você vai se inundar da presença dEle. Ou você pode simplesmente pegar a palavra de Deus. Pega uma palavra de Deus e vê aquilo que faz sentido para você. Pergunta para o texto, o que isso muda na minha vida? Eu tenho vivido isso? Como eu posso viver isto esta semana? Como eu posso viver? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu tenho permitido o Senhor me sondar? É assim o devocional diário com Deus. E ter o devocional diário com Deus é a primeira causa. Não ter o devocional diário com Deus é a primeira causa do fracasso na família. Quando eu não tenho esse devocional diário com Deus, eu começo a achar que a culpa da minha família estar ruim é do outro.
E essa é a segunda causa do fracasso na família. Achar que a culpa é do outro. Que a culpa é o meu marido, que é chato, é da minha esposa, que não sabe cozinhar direito. A culpa é do meu filho, que só quer ficar no celular o dia inteiro. A culpa é do outro e não é minha. Para a gente ilustrar isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 5. No Evangelho de João, capítulo 5. Vamos chamar, para ilustrar esse segundo tópico de fracasso na família, vamos chamar o paralítico do tanque de Betesda. João, capítulo 5, a partir do versículo 4. O capítulo 5 do Evangelho de João diz assim, versículo 4. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Culpar o outro é agir como paralítico do tanque de Betesda. Nesse lugar, quem já ouviu a história do paralítico do tanque de Betesda? Levanta a mão. Vocês conhecem, a maioria aí levantou a mão. Havia um lugar lá em Jerusalém que as pessoas colocavam os doentes ali. Talvez igual aquela casa, como chama, pastor, do Nepal? Da morte? Casa dos mortos. Talvez as pessoas, para se livrar do doente, botavam ele ali porque ele já não tinha mais jeito. E aquele lugar era abarrotado de pessoas doentes, paralíticos, enfermos, qualquer tipo de doença e paralisia se encontrava naquele lugar. Jesus chegou para aquele homem chegou perto daquele homem de 38 anos, que fazia 38 anos que ele estava paralítico. Nós não sabemos se ele estava naquele lugar há 38 anos, nós não sabemos quanto tempo este homem estava lá. Só se sabe que há 38 anos esse homem era um paralítico. Ele era um inválido. Mas pelo texto, ele não era só um inválido fisicamente, ele era um inválido emocionalmente. Jesus chega para esse homem, e eu vou explicar para vocês por quê. Jesus chega diante desse homem e diz assim: você quer ser curado? Uma pessoa inválida, 38 anos, ele tinha que responder o quê? Sim ou não. Eu acredito que sim. Ele só tinha uma resposta para dar. Sim. Você quer ser curado? Sim. Mas o que esse homem responde? Respondeu-lhe o enfermo, verso 7. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E enquanto eu estou tentando entrar, outro entra antes de mim. No primeiro momento, a gente tem até um pouco de pena desse homem. Poxa, ele era paralítico. Como que ele ia entrar no tanque quando o anjo mexesse a água? Mas se nós aprofundarmos nisso, nós vamos ver que esse homem, de tão desanimado, de tão, sei lá o que esse homem estava, ele não tinha mais ele tinha desistido da sua cura. E ele já estava culpando os outros pela ausência de cura. Porque ele fala: Senhor, não tenho ninguém que me leve, eu estou abandonado aqui, ninguém se preocupou comigo, ninguém me carrega até o tanque, e tem mais, se eu tento chegar até o tanque, outro entra antes de mim. Peraí, Jesus perguntou isso? Ou Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado? Esse homem não acreditava mais na cura. Quantos de vocês hoje, ao olhar para sua família, ao olhar para sua casa, não acredita mais na transformação do Senhor? Quantos, ao olhar para sua casa, já estão tão desesperançados de viver a mesma situação, que pensam como esse paralítico: Senhor, a culpa é do meu cônjuge. Senhor, é culpa do meu filho, ele que não quer mais conversar comigo, ele que não sai desse celular. Senhor, eu não tenho mais o que fazer, porque o que dependesse de mim eu já fiz.
vocês não estão paralíticos emocionalmente, porque estão colocando a culpa no outro. Vamos ver o que Jesus respondeu para esse homem paralítico. Jesus responde assim: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Jesus hoje fala para você: levanta, ei, levanta, chega de culpar o outro. É sua a luta. Ele não era o homem dos seus sonhos, ela não era a mulher dos seus sonhos, você não decidiu casar-se com ele ou com ela. Ei, é sua mãe, ela te gerou, não tem outra mãe, não tem outro pai, não tem outro filho. Assume a sua responsabilidade. Jesus olhou para aquele homem e falou: levanta, toma a tua esteira. Olha para você e para mim hoje e fala assim: toma a tua esteira. É sua a responsabilidade de fazer com que a sua casa vá bem. É sua, não é do outro, não é do marido, não é da esposa. É sua a responsabilidade de transformar o seu lar. E Jesus, por fim, diz a ele: anda, luta, segue em frente, não desista. Porque muitas vezes nós abandonamos tanto a nossa família que ficamos mais fora do que dentro de casa. Gostamos mais do trabalho do que chegar em casa, porque chegar em casa é tão tormentoso que preferimos ficar no trabalho. Isso é abandonar. Isso é dizer que a culpa é tão do outro que nem para lá mais você quer ir. Ou então você pensa assim: eu não quero falar mais nada para minha mãe é assim mesmo, então eu não vou conversar mais com ela. Não vou, a partir de hoje eu não tenho mais um relacionamento com ela, não desejo estar com ela. Não. Levanta, toma a tua esteira e anda. Jesus nos deu uma promessa, e a promessa é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quando eu culpo o outro, eu digo: a responsabilidade não é minha. Eu lavo as mãos e eu não mudo. Por que eu preciso mudar se a responsabilidade e a culpa é do outro? Então eu vou me abstendo daquela culpa e vou vivendo. Chego em casa para dormir, chego em casa para comer, não há relacionamento, não há conversa, não há amor. E aí eu te digo: tomar a esteira é pensar: existe sim algo que eu possa fazer que pode alterar o comportamento na minha família. Existe algum tipo de comportamento que é capaz de influenciar o outro. Por exemplo, quando eu respondo mal educada, ou quando eu sou agressiva na minha maneira de falar, eu gero no meu marido uma resposta mal educada para mim. Se quando meu marido, ou minha esposa, ou meu filho chega para mim e fala de uma maneira grosseira, se eu responder grosseiramente, vai começar a confusão. Mas se eu respirar e responder, dar uma resposta branda, a Bíblia diz que a resposta branda, que a resposta doce abranda o furor. Existe um outro tipo de maneira de eu alterar o comportamento do outro. Por exemplo, minha filha está entrando na adolescência. Como todo adolescente, eles amam um celular, eles amam entrar dentro do quarto, ligar a música. Se deixar, eles passam horas, eles com eles mesmos ou com os amigos no celular. Então eu posso fazer um bolo e eu posso falar para minha filha: vem comer o bolo que eu fiz para você. Sentar-me com ela e conversar. Ou eu posso fazer uma pizzada na minha casa e convidar todos os amigos dos meus filhos para eu conhecer. Ou tem tantas coisas que você pode fazer que vai gerar transformação no outro. E tem muitas coisas que você pode fazer para gerar transformação em você, sem pensar no outro. Porque a culpa não é do outro, é sua. Porque a família é nossa. A família é o bem-estar geral. Se eu estou bem e o outro não está, não tem equilíbrio, não tem família. Família é
podemos viver o caráter de Cristo. É na família que nós temos a oportunidade de sermos verdadeiramente cristãos. Porque é lá que eu vou poder tirar as máscaras. É lá que eu sou o que eu sou. Por isso que é tão difícil viver em família. Porque lá dentro eu não sou o que sou aqui fora. Eu não sou o exemplo de perfeição. Porque você na sua casa, você tem momentos de ser você mesmo. Mas é ali que nós vivemos e aperfeiçoamos a vontade de Deus. E às vezes, tão cansados, tão desanimados de nossas famílias, que nós olhamos tudo com óculos de pessimismo, com óculos maus, olhos maus. A terceira causa do fracasso na família é ter olhos maus. Ter olhos maus. O que é ter olhos maus? Se eu chegasse aqui para você hoje e apresentasse um copo com água pela metade, e você olhasse para esse copo, o que você pensaria? Esse copo está quase cheio ou este copo está quase vazio? Se você falar para mim que está quase vazio, eu vou dizer, você usa óculos de pessimismo, sabia? Porque esse copo está na metade, ele pode estar quase cheio. A Bíblia nos diz, vamos abrir a Bíblia, vamos ver o que Jesus fala a respeito disso. Mateus 6, volta um pouquinho para trás. Se você está aberto em João, volta no Evangelho de Mateus. Mateus 6, versículo 22. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? O que Jesus diz aqui? Que os olhos são lâmpada. Uma lâmpada, ela só tem necessidade de... A lâmpada só vai ser lâmpada se eu ligar a lâmpada. Eu estou num quarto, muito escuro. Eu ligo a lâmpada e aquele quarto se acende. Houve luz ali. E o que aconteceu com a escuridão? Foi embora. Jesus aqui diz que os nossos olhos têm essa capacidade, ou de escurecer, ou de lançar luz. E a lâmpada não importa se ela é fraca ou se ela é forte. A partir do momento que eu ligo, o que aconteceu com as trevas? Foram embora. Aí nessa palavra Jesus fala que os seus olhos são luz, lâmpada. Você com os seus olhos pode olhar as coisas como sendo boas, e aí você vai transformar o seu interior, ou você pode olhar com os seus olhos as coisas como sendo péssimas, e você vai transformar o seu interior também. Que tipo de óculos você tem usado? Que tipo de lâmpada você tem acendido na sua família? Porque, veja bem, se você está olhando tudo com pessimismo, não tem chance para você. Porque como mudar uma coisa que é tão ruim, tão ruim, tão ruim? Agora, se você olhar para o seu cônjuge e ver que talvez ele não seja o homem perfeito, mas ele trabalha bastante e tem trazido todos os dias o dinheiro na sua casa. Ou talvez você olhe para sua esposa, ela não é uma boa cozinheira, ela não cuida muito bem da casa, mas ela tem todo dia trabalhado ombro a ombro comigo para trazer o mantimento diário. Talvez você olhe para sua esposa e fale, ela é uma bela de uma bagunceira, mas ela é uma boa mãe. Talvez você olhe para ela e fale, olha, ela é péssima como mãe, mas ela é tão amorosa comigo. O seu cônjuge
Ele não é perfeito. Ele talvez não seja como o cônjuge do amigo ou da amiga ou da fulana. Mas é o que Deus separou para você. O seu filho, ele não é brilhante na escola. Ou ele é brilhante na escola, mas ele é tem um péssimo comportamento em casa. Ele é bagunceiro, ele é respondão, mas ele é brilhante na escola. Tem maneiras de você olhar para o outro e ver coisas boas. Porque o bom e o ruim está na capacidade da sua visão. Está na capacidade de você olhar. Está na capacidade de você interpretar aquilo que você vê. A biologia, ela diz assim, a medicina, ela diz assim, que nós temos a capacidade de, baseado naquilo que pensamos, gerar sentimentos. Vamos dizer, eu olho para o Uti e eu digo assim, Uti, ai, minha vida está difícil, Uti. Todo dia, quando eu chego em casa, olha, meu marido, ó, terrível. Quando a Uti sai dessa conversa, das duas uma, ou ela tá pesada, para baixo, ou ela vai chegar na casa dela e vai ver o marido dela ruim também. Porque o meu sentimento, a minha amargura era tanta que gerou nela um sentimento. Às vezes os meus pensamentos, olha, não tem mais jeito, não tem como, minha casa não vai mudar, a minha esposa não vai mudar. Que você vai chegar em casa e realmente a situação vai estar muito difícil, porque biologicamente falando, os nossos pensamentos, eles vão gerar em nós hormônios, sentimentos que produzem hormônios. Se eu tiver um pensamento bom, ele gera hormônios do bem-estar. Ah, mas é estranho, não é coisa do livro O Segredo? Não é. É biológico, é funcional. O que eu penso determina a qualidade do que eu sinto e também vai determinar a qualidade de como eu ajo. Quer ver para vocês entenderem? Eu sou dentista. O paciente chega ali no consultório morto de medo. Morto de medo, a maioria. E às vezes eu pego assim, ó. Eu nem mexi na sua boca. Às vezes eu pego a seringa de anestesia, eu mexo no lábio e o paciente fala, ai! Mas nem toquei. Mas o pensamento de medo, de desespero, gerou nele uma reação, poxa, ela já tá doendo. Já está doendo. E isso nós praticamos todos os dias. Às vezes com nossos cônjuges, com nossos filhos, com os nossos pais. Óculos de pessimismo, tira esses óculos. Porque sabe que é engraçado? Às vezes a gente passa por uma situação, anos depois, a gente não sabe explicar por que foi tão ruim assim. Já aconteceu com você? Você fala, poxa, mas por que eu respondi desse jeito pro meu marido? O que ele me fez mesmo? Esqueci. Será que eu não estava cansada? Será que eu não estava com olhos de pessimismo? Será que eu não estava olhando a lâmpada? Não estava iluminando? A lâmpada que são os meus olhos estavam usando lentes erradas? Vamos mudar a maneira de nós enxergarmos. Vamos mudar os nossos pensamentos. Tem jeito sim. Tem como mudar, porque eu, com Deus, sou a maioria. Você e Deus na sua casa é a maioria. Se você se juntar a Deus, se você pensar o que Deus quer que você pense, você vai se transformar. E você vai começar a ter uma nova esperança. Se você começar a acreditar que Deus quer o melhor para o seu casamento, para os seus filhos, que viver a vida de Deus dentro de casa é plenamente normal e possível, porque há uma promessa, e a promessa é que toda a minha casa servirá a Deus, é possível. Vai acabar a luta? Não. Vão acabar as brigas? Não. Mas vai haver paz, vai haver harmonia, vai haver momentos de estar junto, de compartilhar, de ter comunhão. Porque família é isso, é o amor incondicional. Eu amo não porque ele é perfeito, eu amo porque ele é um comigo em Cristo Jesus. Eu não amo o meu filho porque ele só me dá alegrias, mas eu amo porque eu tenho um compromisso de levá-lo a conhecer o Senhor.
Eu não amo os meus pais porque os meus pais não me fazem nada, não me contrariam ou são perfeitos. Eu amo porque a Bíblia diz que eu devo honrar e obedecer os meus pais. Eu não preciso amar e obedecer. Você não precisa, eu não preciso amar e obedecer porque o outro te faz bem. Mas você precisa amar, porque a palavra de Deus diz: amai-vos uns aos outros. Se você quiser praticar, se você quer ver a sua família, não adianta você ser o melhor dos melhores no seu trabalho, na sua igreja, se lá em casa os seus não conseguem ver isso em você. A culpa não é do outro. A culpa é sua. Você tem responsabilidade. Eu tenho responsabilidade de transformar a minha casa. Se você, pra gente concluir, se você quer que a sua família fale, não tenha um devocional diário com Deus. Porque essa é uma das falhas, um dos fracassos na nossa família. Falta de devocional diário com Deus. Você quer ter sucesso na sua casa? Tenha diariamente um momento com Deus, em que você é trabalhado e permite-se que o caráter de Deus se aperfeiçoe em você. Porque lá está escrito, se há algum mandamento que você deve seguir, é amai-vos uns aos outros. Então, amar é incondicional. Segunda causa do fracasso é culpar o outro. Olhe para o outro e não ache que a culpa é somente dele. Também é sua. Mude, porque as suas atitudes são capazes de promover uma mudança grande na sua casa. E a terceira causa que nós vimos é ter olhos maus. Enxergue sempre o copo como se ele pudesse estar quase cheio. Coloque olhos bons, acenda a lâmpada do seu interior. O seu marido não é tão ruim assim, o seu filho não é tão ruim assim, os seus pais não são tão ruins assim. Enxergue aquilo que ele tem de melhor, aquilo que te agrada. Não exagere nos defeitos. E se você diagnosticou na sua vida, em alguma área que você tem falhado, hoje é o tempo. Hoje é tempo. Porque ouvir uma palavra e não praticá-la é deixá-la ao vento. Ouvir uma palavra, entender, olhar para dentro de você e ver aonde tem sido fracasso no meu lar. Eu não tenho tido um devocional com Deus? Eu tenho culpado o outro? Eu tenho tido olhos maus? Então, devocional com Deus, eu posso ter. Culpar o outro, eu mudo a mim mesmo. E olhos maus, tira o óculos dos maus. Põe o óculos do olhar bom. Procure uma coisa boa que você pode achar na sua casa. Aplique durante essa semana. Eu desafio você. Se você diagnosticou, eu não tenho tido um devocional diário. A partir de amanhã, tenha. Eu tenho culpado o outro. A partir de amanhã, quando vier a acusação dentro de você, pense, não, primeiro eu mudo, para depois o outro mudar. Aplique a palavra. Viva aquilo que você aprendeu. Para que essa palavra não caia no esquecimento. Mas seja vida para você. É isso que Deus deseja. O Espírito Santo só nos transforma à medida que nós praticamos aquilo que ouvimos. Amém? Fica de pé. Deus quer te fortalecer em alguma dessas áreas que você não tem sido, que você não tem observado, que você não tem feito como deveria. Deus deseja que o seu lar seja uma igreja. É no seu lar que a igreja começa. É no seu lar onde a presença de Deus deve estar. É no seu lar que você tem a oportunidade de suportar o outro. É no seu lar que você tem a oportunidade de exercitar a paciência. É no seu lar que você tem que viver a paz. E é possível, porque Deus está em você, com você e lutando a sua luta. Deus, muito obrigada, Senhor, porque se é uma coisa que todos nós temos é uma família.
Pai, muitas vezes nós olhamos para a nossa família e não vemos a família perfeita ou a família ideal. No entanto, é a família que o Senhor nos deu. Foi ali que o Senhor nos resgatou, foi ali que o Senhor nos separou. De repente, Senhor, algum de nós aqui estejam vivendo sozinho essa vida cristã. E não é fácil, Senhor, só a pessoa, só um dentro de casa crê na verdade da Tua palavra. Mas, Deus, que nessa manhã o Senhor possa fortalecer essa pessoa que talvez esteja sozinha em sua casa. Que nessa manhã, Senhor, essa pessoa que esteja sozinha no seu lar, ela possa se sentir tão forte, Senhor, que ela não vai mais precisar de acusar o outro, mas a vida dela vai resplandecer o Teu poder e o Teu amor. Deus, talvez alguém aqui tenha um cônjuge que seja terrível, que já não esteja mais aguentando, ou que já está tão cansada, que já está pensando em abandoná-lo, ou tem passado pensamentos errados. Mas que nesse momento, Senhor, os olhos possam iluminar o interior, que os olhos possam ser olhos bons, os olhos do Senhor. Porque quando o Senhor olhou para nós, o Senhor viu tantas falhas. Quando o Senhor olhou para nós, o Senhor viu que não temos feito tudo quanto deveríamos. Mas nem assim, nem por isso, o Senhor deixou de nos amar. E nós, quantas vezes abandonamos o nosso cônjuge, o nosso filho, porque achamos tanto defeito nele, que não julgamos mais ser possível caminhar ao lado dele. Mas que nessa hora o Senhor jogue luz dentro de nós, porque nós também temos tantos defeitos, mas o Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos deixou. O Senhor não nos disse: eu não quero, eu desisto de você, você não muda. Não. Todos os dias o seu amor para conosco se renova. Todos os dias o Senhor nos toma pela mão e diz: vem, que eu vou te ensinar como deve andar. Que nós tenhamos esse mesmo amor para com os nossos dentro do nosso lar. Que nós possamos ter esses mesmos olhos, olhos que olham com misericórdia, olhos que amam, olhos que podem, Senhor, ao olhar para o outro, ver que há uma esperança. Olhos que não desistem, olhos que desejam estar ao lado, para poder ajudar, para poder pegar na mão, para poder compartilhar de um momento. Deus, nós sabemos que essa mudança, ela não é da noite para o dia, Pai. Senhor, essa mudança ela não acontece rápido, mas que o Senhor nos fortaleça para que dia a dia possamos aplicar o nosso tempo diário com o Senhor, possamos olhar para os nossos erros e não para o erro do outro, e possamos, Senhor, olhar com os Teus olhos e não com olhos maus sobre a vida daqueles que estão ao nosso lado, na nossa casa, Pai. Que possamos viver a vida de Deus dentro do nosso lar, porque esse é o nosso desafio, Pai. Fortalece, Senhor, o Teu povo, os Teus filhos que vieram aqui nessa manhã, Senhor, a viver o desafio de ter uma família que honra e louva e adora ao Senhor. Amém. Obrigada, Deus, por essa manhã, Pai. Que nós possamos aplicar aquilo que ouvimos do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém.